Veja aqui, interessante essa questão. É o dia a dia. Diz assim: um médico, após estudar o crescimento médio das crianças de uma determinada cidade, com idade que varia de 1 a 12 anos, obteve essa fórmulazinha aqui. Ele obteve essa fórmulazinha aqui, onde H é a altura em metros e I é a idade em anos. Está aqui a altura em anos. Pela forma, uma criança de 10 anos. Então, veja aqui. A formulazinha é essa. Altura, logaritmo. Se não vem a base, fica subentendido que é 10. 10 elevado a 0,7 i. Sendo que a altura H é a altura dada em metros e o I é a idade dada em anos. Se a criança tiver 10 anos, quem é a nossa altura? Então vamos lá, substituição. Então, altura é igual ao logaritmo de 10 elevado a 0,7 vezes I. No caso, é 10. Nós temos aqui um produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 10, 0,7 mais 1 dá 1,7 na base 10. Relembrando uma propriedade de logaritmo. Logaritmo de A elevado a N na base A nos leva a N. Logaritmo de A elevado a N na base A nos leva a N. Então, a nossa altura aqui vai ser, base, e a base do logaritmo é conhecido como a base do logaritmo. Então, a resposta é 1,7 metros. 1,7 metros. Pelas opções, está dado em centímetro. De metro para transformar em centímetro é só multiplicar por 100. Metro, decímetro, centímetro. Então dá 170 centímetros. Então a criança tem 170 centímetros. Resposta, o item A. 170 centímetros. Veja aqui a questão de número 55. Diz assim: são dados os números reais positivos, A, B e X. O A é diferente de 1, B é diferente de 1. Condição de existência do logaritmo. Sabemos que logaritmo de X na base A é 2. Logaritmo de X na base B é 4. Quem é logaritmo de A raiz de X na base AB? Então vamos para os dados. As informações estão na questão. Diz assim: logaritmo de X na base A igual a 2. Logaritmo de X na base B é igual a 4. Ele quer o valor do logaritmo de A elevado a raiz de X
na base AB. Na base AB. Nós vamos usar, porque a base AB, se tivéssemos logaritmo de x na base A e logaritmo de x na base B. Se tivesse na mesma base, levaríamos para a mesma base. Então, o que é que nós vamos fazer? Logaritmo de x na base A é igual a 2. Aqui nos leva x é igual a ao quadrado. X nos leva a ao quadrado. Mas aqui, ó, logaritmo nos leva o a positivo, raiz de x. Também podemos ir um pouquinho x, a, é igual a x elevado a meio. A raiz de x, o x elevado a meio. Precisa. Deixa isso, precisa, vamos lá. Logaritmo de x na base B. Isso é igual a 4. Nos leva x B elevado a 4. Então, quem é B? Raiz quarta de x. B é raiz quarta de x. Ora, nós vamos substituir o valor de A, deixar todo mundo com x. O valor de A e de B. O A raiz de x, B. Então, a expressão, agora é a vez da expressão. Logaritmo de A, que é raiz de x, vezes raiz de x. A, raiz de x, vezes B, que é raiz quarta de x. Raiz quarta de x. Dando continuidade, logaritmo de x. Aqui nós temos x e raiz quarta de x. Então, eu posso dizer, só para mostrar aqui, se eu tenho raiz de x, se eu multiplicar, tá certo? Eu posso, raiz de x, se eu levar, então, eu posso escrever isso aqui como x elevado a meio. Então, aqui dá x elevado a meio, vezes x elevado a 1/4. Então, vezes raiz quarta de x. Vamos fazer aqui. X elevado a meio, vezes x elevado a 1/4. X elevado a 1/2, mais 1/4. X elevado, tira o mínimo que é 4, fica 2 mais 1. Fica x elevado a 3/4. Então, isso aqui vai ficar logaritmo de x, x elevado a 3/4. Aqui nós temos 1, então não é problema, 1, tira, e tira 3/4. Então, 1 dividido por 3/4, vezes logaritmo de x na base x. Então, isso aqui é igual a 1. Então, a minha expressão, ela vai ficar 1 sobre 3/4. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda.
Então, a expressão, na realidade, é igual a 4/3. A expressão é igual a 4/3. Só potenciação. Então, a resposta correta é o item A. Diz assim, essa questão. Um professor propôs aos seus alunos o seguinte exercício. Dada a função f de r positivo nos reais, determine a imagem para x, tá certo? Igual a 1024. A função está definida aqui. Qual não foi a surpresa quando, menos de um minuto, um aluno respondeu corretamente a imagem, que a imagem era. O que foi que ele fez? No lugar do x, botou 1024. Então, eu tenho a função y logaritmo de 64 x à terceira na base 2. Olha bem o que aconteceu. O que foi que o aluno fez. Tá certo? Ele simplesmente, lembre, o x é 1024. 1024 é 2 elevado a 10. 2 elevado a 10. Isso é prático. 64, posso escrever 2 elevado a 6. Então, foi isso que o nosso aluno fez. Ó. Logaritmo de 64, que foi 2 à sexta. Ó, x, 10, 2 elevado a 10. Só que ele está à terceira. 2 elevado a 10. Só que ele está à terceira, na base 2. Y vai ser logaritmo de 2 elevado a 6. 2 elevado a 30. Na base 2. Então, nosso y foi logaritmo. Conserva a base, soma expoente. 2 elevado a 36 na base 2. Resposta. O y é igual a 36. O y é igual a 36. Não esqueça. Relembrando. Logaritmo de a elevado a n na base a. Não tem que fazer conta. Isso é igual a n. 36. Então, resposta correta está no item E. Certo? Resposta correta no item E. Pronto. E aí? Ah, parceiro. É só para quebrar um pouquinho o gelo. Como é que se resolve? Logaritmo de x na base 3 é igual a 3. Então, como é que resolve? Simplesmente x é igual a 3 à terceira. X é igual a 27. Resposta correta é o item E. A próxima. Pronto. Ah, eu sabia, parceiro. Coisa fácil. Lá vem. A inequação para x maior do que zero é equivalente a que expressão? Tem que ter cuidado que o que ele está pedindo aqui não é para resolver. Ele está pedindo
para que no desenvolvimento dessa inequação chegarmos a alguma expressão parecida com uma delas, é idêntica a uma delas. Nós temos 2 elevado a 2 mais logaritmo de x, sinal de desigualdade 4, logaritmo de x mais 2, x maior do que zero. Primeiro passo, tentar igualar as bases. No lugar do 4, eu vou escrever, repete, 2 mais logaritmo de x menor 4. Posso escrever 2 ao quadrado. Logaritmo de x mais 2. Essa potência, ela vem aqui para que a gente possa igualar as bases. Então, eu tenho 2 elevado a 2 mais logaritmo de x menor 2 elevado a logaritmo de x mais 2 ao quadrado. Para a maior do que 1, nós sabemos a elevado a x menor do que a elevado a y, nos leva a x menor do que y. Se a base na comparação de potência, certo? Na comparação de potência, certo? Bases for maior do que 1, conserva o sinal da desigualdade. Sinal de menor permanece o sinal de menor. Sinal de maior permanece sinal de maior. Então, nos leva a 2 mais logaritmo de x, 2 mais logaritmo de x, dois mais logaritmo de x é igual a logaritmo, certo? Permanece logaritmo de x mais 2 ao quadrado. Logaritmo de x mais 2 ao quadrado. Como é que eu escrevo isso aqui como logaritmo? Deixa eu relembrar. Se eu tiver n, eu escrevo logaritmo de a na base a com esse expoente n. Se for 3, logaritmo de a terceiro na base a, não é 2? Então eu posso escrever logaritmo de 10 na base 10, expoente 2, mais logaritmo de x na base 10, menor logaritmo de x mais 2 ao quadrado na base 10. Se é soma, transforma em produto. Então, 100x na base 10 menor logaritmo de x mais 2 na base 10. Outro lembrete de, pronto, ao quadrado. Outro lembrete. Observem pelas opções que não tem logaritmo. Então, ainda temos logaritmo. Na hora que a minha desigualdade não tiver logaritmo, observe se já está lá.
Se a base do logaritmo for maior do que 1, base A for maior do que 1, que no caso a nossa base é 10, logaritmo de x na base A menor do que logaritmo de y na base A, permanece o x menor do que y. Então, aqui nós temos 100, x vai ser menor, x mais 2 ao quadrado. Agora observem, se já temos essa opção lá ou fomos mais um pouco à frente. 100x menor x mais 2 ao quadrado. 100x menor x mais 2 ao quadrado. Então, parou aqui. Então, resposta correta está no item B de bola. Claro, como resolver? Em outra oportunidade. Ele só queria chegar até aí. Nessa questão de número 59, ele diz assim: a solução da equação. Solução da equação, amigos, é encontrar o valor de x. Solução da equação é encontrar o valor de x. Então, vamos trabalhar. 3 logaritmo de x sobre 4 dx sobre 4 na base 10 mais 3 logaritmo de x sobre 5 na base 10, 5 logaritmo de x na base 10 menos logaritmo de 125 na base 10. Eu digo sempre que é um presente de Deus, quando a base, os logaritmos são iguais. Tudo na base 10. Então, o que eu vou fazer? Para juntarmos, tá certo? Para juntarmos, nós não podemos ter nenhum número multiplicando logaritmo. Então, esse 3 vai para cima dessa fração, esse 3 vai para cima dessa fração, esse 5 vai para cima do x. Aí nós ficamos com logaritmo de x sobre 4, a terceira na base 10, mais logaritmo x sobre 5, a terceira na base 10, isso é, logaritmo de x a quinta na base 10, menos logaritmo de 125 na base 10. Vamos observar agora propriedade existente. Diz a propriedade seguinte: se é soma, eu transformo em produto. Se é subtração, transformo em divisão. Então, vamos lá. Soma, transforma em produto. Então, logaritmo na base 10. Então, x sobre 4, a terceira, x sobre 5, a terceira. Logaritmo de x a quinta, dividido por 20, 125, 25, tudo na base 10. Na comparação de logaritmos, na igualdade,
mesma base, logaritmando são iguais. Então, isso aqui nos leva x à terceira sobre 4 à terceira, x à terceira sobre 5 à terceira, nos leva x à quinta, 125 é 5 à terceira. 125 é 5 à terceira. Maravilha, Pacífico. Olha como foi fácil. Tá certo? Ora, aí o que que eu vou fazer? Simplesmente nos livrar de alguém. Ó, 5 à terceira. Tem mais coisas, mas vamos com calma. Aqui vai ficar x à sexta, x à sexta, 4 à terceira, que é 64, vezes x à quinta. Ora, nós podemos dividir por x à quinta. Então, se eu dividir por x à quinta, fazemos isso, porque o x é diferente de zero. Ora, se eu dividir por x à quinta, de um lado e do outro, nos leva a x, e aqui cancela, 64. Se nós nos descuidarmos numa questão dessa, faremos bastante contas. Ó, soma, transforma em produto. Subtração, transforma em divisão. Aí qual foi o segredo? Potência. X à terceira, 4 à terceira, x à terceira, 5 à terceira. X à quinta, 125 é 5 à terceira. Cancela, ó, cancela. Aí fica x à sexta sobre quem é? Aqui não dá 4 à terceira? Dá 64 vezes x à quinta. Simplifica. Resposta, 64. Então, o valor de x está no item D. 64. Logaritmo é manuseio. Exercite. Até a próxima.